Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é dia 13 de setembro de 2021, nós consultamos aqui o livro em estudo do programa de hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E no capítulo 1, nós encontramos aqui a missão do Espiritismo, que muita gente que ignora o Espiritismo pergunta: o que é o Espiritismo? É uma seita? É uma religião? É uma doutrina? Enfim, o que é o Espiritismo? E nós encontramos aqui, nesse capítulo 1 do Evangelho, um comentário do próprio Allan Kardec, mostrando a missão do Espiritismo, mostrando que o Espiritismo é a terceira revelação de Deus à humanidade. E a primeira veio através de Moisés, a segunda através do Cristo, e a terceira através do Espiritismo, que é o resultado do ensino de um grupo de espíritos elevados, espíritos superiores, que transmitiram o conteúdo da doutrina espírita através de médiuns. E o espiritismo, cada vez mais, cresce no mundo inteiro. E de modo que Allan Kardec explica aqui o que é o Espiritismo. Vamos passar a palavra ao próprio Allan Kardec, quando ele diz: o Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, do depois da morte, que se chama a vida futura, e as relações da vida espiritual com a vida material, ou seja, as relações diretas dos habitantes deste mundo invisível, que é aqui mesmo, não é em outro canto, é a outra face da vida, a relação de lá com os de cá, e é uma relação contínua, permanente, é o que Kardec diz. E ele nos mostra, ele quem? O Espiritismo nos mostra não mais como coisa natural, os fenômenos de aparições de espíritos, de comunicações mediúnicas, de todo fenômeno provocado pelos invisíveis, os espíritos, através dos médiuns aqui na Terra. E ele diz: o Espiritismo nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar da natureza. Quem são os espíritos? Os espíritos, eles são uma das forças vivas da natureza. Os espíritos, criação de Deus. Aí ele diz: e atuante na natureza como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio, as manifestações dos espíritos, do domínio do fantástico para o domínio do fantástico e do maravilhoso, que as comunicações mediúnicas, as curas que os espíritos fazem aqui na Terra através de médiuns, não são nada de maravilhoso,
nem nada de sobrenatural. São coisas naturais que os espíritos usam os médiuns para fazerem o trabalho de cura e provocarem outros tipos de fenômenos, aparições, visões e coisas do tipo, coisas do gênero. Aí ele diz, é a essas relações do mundo espiritual com o mundo material que o Cristo se refere em muitas passagens do seu Evangelho. E daí vem que muito do que ele diz permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo veio, está conosco, e é a chave com o auxílio da qual tudo, ou seja, todos os fenômenos, se explica de modo fácil e prático. É o Espiritismo que nos traz. E diz mais ele, ora lá, a lei do Antigo Testamento, diz Allan Kardec aqui, teve em Moisés, do Novo, teve em Moisés, como ele diz aqui, a sua personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, não veio da cabeça de ninguém, veio dos espíritos superiores, porque é fruto do ensino dado, não por um homem individual, mas sim pelos espíritos superiores, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra. Com o concurso veio essa revelação, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Quem são esses intermediários? Os médiuns, que explodem a mediunidade em todos os recantos do planeta Terra, mostrando ou comprovando aquilo que diz as Escrituras. Quando os tempos forem chegados, é o que diz lá as Escrituras, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra, e os velhos terão visões. Visão de quê? De espíritos. Os jovens, os adultos, os idosos, criaturas de toda a natureza, porque a mediunidade, ela é universal, não é dos espíritas, não é dos católicos, nem de seguidores de nenhuma religião, é de toda a humanidade, e todos somos médiuns. Por quê? Porque nos comunicamos pelo pensamento com os espíritos, tanto os espíritos superiores, quando as ideias são boas, para o bem, para a verdade e não para a mentira, e também nos comunicamos com os maus espíritos, os espíritos viciados, viciosos, vem todo pelo pensamento, porque os espíritos usam a linguagem do pensamento, que é uma linguagem universal. É o que o Espiritismo nos ensina. Portanto, todos somos médiuns. Não somos médios todos de psicografar, médio de ver, é mediunidade especial, a da vidência, médio de audição, os ouvintes que ouvem as vozes dos espíritos, todos não somos, mas todos somos médios inspirados, que recebemos pensamentos, sugestões e ideias sutis na mente, que vêm do invisível, dos espíritos. Por isso é que Allan Kardec diz que toda a humanidade é médium. E continua aqui Allan Kardec. A revelação veio pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso
de uma multidão inumerável de intermediários, quer dizer, os médiuns, é, de certa maneira, o espiritismo um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres, dos espíritos superiores. Cada um deles traz o tributo de suas luzes culturais, de sabedoria e de virtudes que conquistaram em encarnações passadas. Aí eles trouxeram, através do espiritismo, essas luzes para a humanidade, para lhes tornar conhecido, tornar ao homem conhecido esse outro mundo onde eles habitam, onde os espíritos habitam, e a sorte que nos espera na vida futura, ou seja, na vida depois da morte. E assim como, diz aqui Allan Kardec, e assim como o Cristo disse no Evangelho, não vim destruir a lei, porém cumprir a lei. Também o Espiritismo diz, não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe uma execução, veio executar a lei cristã e pregar a moral do Cristo, as virtudes do Cristo, porque não existe outra virtude melhor, outro ensino melhor do que o do Cristo. E o poder, apenas acrescentando um aditivo pessoal, e a força do Espiritismo está em seu poder moralizador. A sua força está no poder de moralizar a humanidade, independente de seita, de crença religiosa, porque o Espiritismo é universal, os Espíritos apresentam como universal, e não veio de ninguém, mas dos Espíritos superiores. E continua Kardec, nada ensina o Espiritismo em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e objetivos, sem simbologia, e para toda gente, que foi dito apenas, o que foi dito apenas sob forma alegórica que Jesus ensinou. Mas o Espiritismo veio para explicar essas formas alegóricas, as parábolas do Cristo, explicá-las todas em espírito e verdade. Esse é o poder do Espiritismo. E continua Kardec para encerrar. A religião espírita vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e veio preparar a realização das coisas futuras. E é, pois, o Espiritismo, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou. O Espiritismo preside o que Jesus anunciou. Eu vos mandarei o Consolador, pedirei ao meu Pai e ele vos enviará o Consolador, que explicará todas as coisas que eu agora não posso explicar. Mas não era que Jesus não sabia, que um espírito puro como Jesus, um anjo entre nós, não foi homem material, foi homem espiritual, veio a mandado de Deus, sabia tudo, mas o homem ainda estava limitado na compreensão, pouco maduro para entender as coisas espirituais. Aí foi quando eu vos enviarei o Consolador. É este aqui que está entre nós, o Espiritismo. Aí ele diz, e é, pois, obra do Cristo, o Espiritismo, que preside, vamos apagar uma imagem desagradável, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, que é o Espiritismo
O que é o Espiritismo? A missão do Espiritismo, a força da religião espírita ante a humanidade, junto à humanidade do planeta Terra, a sua missão que veio para regenerar a criatura humana. Esse é o Espiritismo. E explicar o que Jesus não explicou naquela época. Veio complementar e repetir a doutrina do Cristo. E de modo que hoje encerramos o nosso programa em o que é o Espiritismo. Muita paz para todos.